Olá, tudo bem? Espero encontrá-los bem. Bom, estamos aqui desenvolvendo mais um vídeo sobre a série Reflexões da Vida Espiritual. E o título de hoje é Arrependimento ou Remorso. Senhores, esse vídeo me é muito especial, porque ele aprova, ele é o testemunho, né, dos meus erros, né, dos meus pecados e o arrependimento e, consequentemente, a transformação, né? Isso é muito feliz para mim e estou fazendo esse vídeo exatamente para atingir o coração de tantas pessoas que conheci, que conheço, né? E que, ao conviver conosco, nos viram de uma forma inadequada, né? Uma forma não cristã e, consequentemente, tomando decisões que não foram as melhores para nós, né? Para todos nós, né? E aí a questão do remorso, né? O arrependimento ou o remorso de não ter se arrependido, né? Então, dentro das atividades da Academia Dynamis, nós temos então uma série de vídeos que estão aí no YouTube, também são distribuídos aí nas redes sociais, de tal forma que os senhores entendam o objetivo, a forma inusitada de nós trabalharmos, né, como profissionais, como empreendedores em engenharia geotécnica, e trazê-los para estar conosco, né? Não entenderem mal a questão de que estamos aqui praticando qualquer religião e muito menos que ela tenha o objetivo de uma glória ou para benefícios materiais, né? É uma vida espiritual. E é inusitado porque realmente um engenheiro civil, no meu caso, está pregando o evangelho dessa forma, né? Através do próprio trabalho, dos dons que Deus me deu, é uma forma inusitada. Muitos colegas devem estar estranhando isso, muitos amigos, familiares, mas infelizmente para vocês eu tenho que dizer que é uma obrigação espiritual, faz parte da minha vida espiritual e o objetivo é passar amor para os senhores que não necessariamente se agradam de nossas palavras, mas de tal forma pregar as boas novas, que é uma vida em Cristo, com Cristo, através do Espírito Santo. Mas vamos então às reflexões. Bom, falando em reflexões, eu vou falar dos meus erros. E eu errei muito na minha vida de ter delegado, né? Delegado funções, né? Deleguei funções pessoas que não poderia ter delegado. Certamente o Espírito Santo não tinha me indicado aquilo, eu fiz da minha cabeça. E ao fazer da minha cabeça, eu deleguei coisas que não deveria ter delegado, né? Deleguei a um grupo de pessoas amadas, pessoas maravilhosas, e entendia de uma forma natural, de uma forma terrena, de uma forma carnal, né? Que pessoas amadas, competentes, sérias, honestas, enfim, maravilhosas, amadas, né? Elas poderiam formar um grupo tal a cuidar de um determinado negócio que tenho, né? Que temos, né? Porque tudo que eu tenho, né, é de Deus, né? O meu apartamento, o meu carro, os meus filhos, tudo, na verdade, é de Deus. Todos nós somos de Deus. Nós somos criaturas, ímpios ou filhos de Deus, cristãos, e somos de Deus, né? Fomos criados por Deus, somos mantidos por Deus, né? Então, eu tenho que dizer que, por um determinado negócio, então, eu tinha um grupo de pessoas maravilhosas para, então, delegar aquela administração, aqueles negócios a esse grupo. Solicitamos e responsabilizamos inúmeras vezes esse grupo, né? Sempre escrevendo e
ademoestando, advertindo sobre essas tarefas, sobre o que foi delegado, né? Que procurassem, inclusive, uns aos outros em função de especialidade de dons, de talentos, virtudes, especificidade, um procurasse com o outro um entendimento, de tal forma que houvesse a união, né, e que juntos pudessem estar fazendo a comunhão adequada, né, para resolver então aquilo que foi delegado a elas. Sempre me dispus e dizia 24 horas que eu estou disponível para tirar dúvidas, como cabeça que era daquela coisa delegada, né? Como responsável, como contratante, enfim, daquele grupo, né? E sobre essas 24 horas, poucas perguntas me foram dirigidas, com o objetivo, então, do desenvolvimento trino, que eu hoje digo que é integrar o conhecimento com a prática e a vivência espiritual entre os membros desse grupo. Então, esse foi o nosso objetivo. Deleguei para que eles pudessem ter uma integração trina em conhecimento, em prática e vivência espiritual, né? Então, o erro foi a delegação, mas os objetivos eu estou colocando aqui. Usamos reuniões presenciais e à distância, textos, mensagem, chats de alertas, lembranças, advertências, mas não supriu o devido efeito, né? E é aí que eu estou dizendo do meu erro. Mas agora estamos certos. Então aí começa a nossa expressão de o que fizemos. Erramos. Em que erramos? Por que erramos? Não entenderam. Todas as instruções não foram atendidas, não houve comunhão, não houve perguntas. E eu insisti na delegação. Então, hoje eu sei que não entenderam ou não entendem, porque é o passado e é o presente, ainda não entendem e não entenderão. Por quê? Pergunto, onde que eu errei? Eu errei por ter delegado. Os objetivos foram os melhores possíveis. Integração material e espiritual. Plano horizontal, plano vertical. O plano que eu chamo hoje de plano pH, ou plano da hipocrisia, e plano vertical, o plano da verdade, que é, então, o que Jesus Cristo pede para nós, e Jesus é o caminho, é a verdade. Então, hoje eu tenho discernimento para vir a público gravar isso para essas pessoas amadas e dizer assim, olha, eu errei em ter delegado aos senhores, a esse grupo, ao imaginar que teriam a comunhão, que poderiam agir como a Igreja de Cristo, em comunhão com a Trindade, havendo uma integração de conhecimento, uma interação entre expertises e conhecimentos, de tal forma a trazer as perguntas para nós que delegamos e construir, então, isso juntos. Resposta de onde que eu errei está ligado à hipocrisia. Apesar de alertar sobre a hipocrisia e estar estudando isso há muito tempo, eu entendo que a hipocrisia é uma coisa muito séria e que comete ou ataca todos nós, ou seja, é um problema de todos nós. Todo ser humano é hipócrita. O problema é o quanto ele é hipócrita. E o que nós temos que fazer? Que a Bíblia já nos mostra que depois que nascemos de novo, que começamos uma vida espiritual, nós temos que adquirir uma maturidade espiritual. E tendo a maturidade espiritual, e mesmo no desenvolvimento dessa espiritualidade, desse amadurecimento, nós temos que, pouco a pouco, acabar com a hipocrisia. Acabar com a hipocrisia é falar a verdade, falar o que precisa ser dito,
Falar a verdade não é falar tudo o que quer, né? É falar o que deve ser dito. E de onde vem o falar tudo o que deve ser dito? Aí que está o problema, é o Espírito Santo. Mas vamos continuar aqui. Eu errei, pois achei que houvesse um verdadeiro entendimento. Quando eu ponho verdadeiro entendimento, aí eu estou dizendo entendimento espiritual. Porque quando a gente fala, as pessoas dizem que entenderam. E esse entendimento pode ser no máximo intelectual, e muitas vezes nem intelectual é. E então fica aí o problema, não pergunta, não se aprofunda e também então não passa do nível material para o nível espiritual, não há uma verdadeira revelação. Aí temos aí eu errei muitos anos advertindo e profetizando. Eu dizia que as coisas não dão certo, mas eu continuava delegando. E eu errei, né? Errei por muitos anos para esse negócio, essa delegação de trabalhos. Eu errei vendo o erro dos outros, culpando-os. Então, esse é o problema, quando eu vejo o erro do outro e os culpo. Apesar de ser líder, apesar de ser contratante desse grupo, que eram os contratados, eu queria o bem, quero o bem e sempre vou querer, como cristão verdadeiro, o bem, a integração, a comunhão, a igreja de Cristo, que a igreja, na verdade, é o que tem de Cristo em cada um, né? E qual que é o problema? Eu errei vendo o meu erro nos outros, né? E vendo o erro dos outros, culpando-os. Não tenho que culpar, eu tenho que advertir e saber da dificuldade do outro, de ver o erro deles, e quando eu vejo o erro dos outros, ver eles primeiro em mim, né? E aí que eu errei, porque eu deleguei e não via que essa delegação que era o errado. Eu errei ao subestimar o efeito da hipocrisia, porque eu falava da hipocrisia e em mim e nessas pessoas amadas, eu via nelas, mas não via em mim, e a minha hipocrisia era não ter falado a verdade da falta de integração entre eles, a falta de comunhão, e eles não conseguiram articular as várias necessidades, apesar da competência de cada um, da seriedade, da honestidade, do esforço no trabalho. Não existia preguiça, não existia vagabundice, o problema era uma articulação e eles, por hipocrisia, aceitaram a delegação que passei, mas elas não podiam ter sido aceitas e eu também não poderia ter delegado. Eu errei, então, no ouvir o Espírito Santo. Se eu tivesse ouvido o Espírito Santo, certamente ele não iria ter me dito para eu delegar. Ele me daria consciência do meu erro, mas houve um pecado, um erro meu em não escutar o Espírito Santo. Entretanto, a nossa persistência, a nossa perseverança fez com que a gente viesse a mudar, por isso que nós estamos fazendo esse vídeo. Fomos banalizados, fomos desrespeitados, desobedecidos e a hipocrisia continua. Esse que é o pior. Nós não temos soluções ainda para isso, porque isso faz parte de um processo de santificação, é um processo de depuração. O cristianismo é um processo que Deus colocou, né, que nós temos que nascer de novo, ou passar de ter uma vida apenas material, onde que nós morremos e acabou tudo, para uma visão que é de vida espiritual, onde aqui e agora começa a vida eterna. Essa é a diferença de um ímpio e um cristão verdadeiro, ou até de um religioso e um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro não tem na morte física, material, o ponto final. Ele tem, na verdade, a certeza que ele está vivendo já no reino eterno. Porém, ainda não. Ou seja, ainda Cristo não veio me recolher para a vida eterna. Essa certeza, essa é a fé verdadeira. E saber que todas as circunstâncias vão
fazer com que nós sejamos testados e com esses testes seremos transformados dia a dia no processo de metanoia, na mente de Cristo, no caráter de Cristo e na conduta cristã. Então, o processo, quer seja meu ou nosso, de não ouvir o Espírito Santo, é o pecado, é o erro. Estamos dirigidos pela nossa cabeça e aí nós erramos. E aí nós acabamos banalizando uns aos outros, desrespeitando, desobedecendo, porque a hipocrisia continua. Nós temos que combater a hipocrisia, nós temos que entender a hipocrisia. Mas como entender a hipocrisia? Passando anos e anos falando da hipocrisia e a hipocrisia continua. Onde está, então, a questão, o gargalo? Onde está a solução para isso? A verdade é que o erro de cada um não foi devidamente conscientizado por falta de Espírito Santo. Esse é o problema. Se eu não tenho novo nascimento, eu não tenho Espírito Santo. Isso é bíblico, né? Isso não é religião. Isso é vida espiritual. Isso é Romanos 12.1, que fala do culto racional e tantas outras coisas que a gente está colocando nas nossas atividades da academia, nesse vídeo, na nossa live de quinta-feira sobre a vida espiritual, junto com o pastor Adilson, e temos no nosso canal YouTube várias pregações do pastor Adilson Trimmer, tá? E que podem e fazem com que a gente entenda melhor a vida espiritual. Nós estamos colocando as coisas aqui de uma forma inusitada e colocando isso junto com o empreendedorismo que Deus me deu como dom e eu quero passar para vocês, mas tem que ter o novo nascimento. Não é religião, é um novo nascimento. É sair de uma vida material e que morre com a nossa morte carnal, a uma vida espiritual que não morre mais com a nossa morte carnal. Ela é eterna. Assim como Jesus Cristo morreu e ressuscitou com o corpo glorificado, nós, filhos de Deus, também teremos o corpo glorificado para a vida eterna no reino de Deus. Então, como vivemos uma vida material, tudo bem, ninguém tem contra viver a vida material, mas o primeiro amor, a primeira senhorio a ser atendido não é nem a família, não é o cônjuge, não é o trabalho, mas é sim Jesus Cristo. É a Trindade, tá? E a falta do Espírito Santo não traz esse discernimento. É só o Espírito Santo que dá esse discernimento a nós. Então é muito importante essas nossas reflexões, essa nossa experiência de vida, esse testemunho dos meus erros, aí de ter delegado a um grupo maravilhoso, muito amados, serão eternamente amados. E eu posso então agora fazer esse testemunho e procurar tocar o coração de todos e ver a realidade espiritual, a verdade de Jesus Cristo, sendo passada através da minha pessoa. A mente de muitos talvez se alegre, né, em ver o erro, os meus erros, né, está errado aí, em ver os meus erros sendo distraídos pelo inimigo para não ver os seus próprios erros. Vou explicar um pouquinho mais. Nós temos um certo prazer em ver o erro do outro. Esse prazer que temos de ver o erro do outro, ele vem do inimigo. Quando eu vejo esse prazer que eu falo, tá vendo? Eu falei que você errar. Eu falei, eu disse, querendo não ver aquele erro de uma forma cristã, do outro. Então, muitos vão ver, e aqui eu estou colocando esse vídeo para que vejam, nós estamos indo a público falando dos nossos erros. Não há problema errar, o problema é não ver os erros. Então,
quando me vem tá vendo? Falei que estava errado, falei que ele era agressivo, falei que ele era isso, que era aquilo. Eu estou dizendo aqui, você devia de ter misericórdia, pois os meus erros existem, os nossos erros existem, os seus erros existem, os pecados de todos nós existem. O único perfeito é Jesus Cristo, e ele deve ser a nossa referência para uma perfeição que nunca nós vamos atingir, mas nós temos que nascer de novo, porque sem o Espírito Santo também nós não sabemos o que fazemos. Jesus Cristo na cruz falou isso, eles não sabem o que fazem. Misericórdia de nós. Vamos ver os erros dos outros na gente, vamos advertir, demonstrar o outro pelos seus erros, e vamos ter misericórdia de todos nós, mas não abandonar. E o que eu vejo pessoas abandonando pelos erros, quer seja de si, mas jogam e apontam o erro no outro. Eu me transformei. Essa é a boa nova. A boa nova é que o processo de arrependimento traz a transformação. Eu me transformei. E esse é o processo do cristianismo. Por isso que é importante ver o pecado, por isso que é importante ver os erros. Mas eu só vejo os erros se eu tiver Espírito Santo, senão eu vou ficar vendo erro nos outros e não vejo os meus. Essa é a pegadinha, né, que o inimigo coloca na gente. Porque a gente vê o outro e vê um prazer de ver o erro do outro. E esse prazer é do inimigo. À medida que eu me arrependa e eu falo com Deus, me relaciono com Deus, né, eu, como diz o Pai Nosso, serei perdoado do meu erro. E aí eu transformo. O perdão veio da vontade de Deus que nós nos arrependamos para que a gente venha a ter, então, um processo de transformação, uma metanoia. Então, minha mente passa a se aproximar da mente de Cristo, a minha conduta passa a ser cristã verdadeira, eu não vou ver mais o erro do outro como prazer, eu vou ajudar o outro, né? Eu vou respeitar o outro, eu vou ver o que o Espírito Santo me diz a respeito da que o outro está falando. Conclamo a todos o arrependimento transformador. Sem arrependimento não há transformação. Tivemos a live quinta-feira agora, está aí no canal YouTube. Vejam a live minha com o pastor Adilson e vejam quanto nós esboçamos essa questão do arrependimento e remorso. Porque quando não há arrependimento, cai no remorso. E aí o caso mais emblemático para falar é de Judas. Né? Judas, ele cuidava do dinheiro do grupo de Jesus Cristo, dos discípulos. E o que aconteceu com Judas? Por questões materiais, ele acusou Cristo e levou o Cristo para a prisão e, consequentemente, para a cruz. Se ele, Judas, tivesse ajoelhado a Jesus Cristo e pedido perdão, ele não teria se enforcado. Porque ele não se arrependeu. E quando a gente não se arrepende, quando a gente não pede perdão, a gente não é perdoado. Então, pior do que errar e ver o erro e se arrepender é ter o remorso e se sentir culpado. Quando Jesus Cristo veio para nos salvar desse delito, dos erros, dos pecados. Pecados que nós vamos cometer, os erros que nós vamos cometer. E o principal erro é a falta de nascimento, novo nascimento. Se eu não tiver novo nascimento, eu não tenho Espírito Santo. Não tenho Espírito Santo, eu não tenho consciência dos meus erros. Esse é o erro. Quando eu deleguei, o meu erro foi não ter escutado o Espírito Santo. Me transformei, porque agora eu tirei a delegação, agora eu estou fazendo tudo. Tudo, modo de dizer. Continuo com as mesmas pessoas,
Só que agora eu faço a minha parte de líder. Então eu não poderia ter delegado a liderança. E nós vamos fazer um outro vídeo sobre a liderança e a teocracia. Judas, então, é o exemplo mais contundente do remorso, onde que ele se enforca. Ele se enforca de uma forma muito cruel, né? Mas não é o objetivo da gente falar hoje. A hipocrisia continua. Senhores, a hipocrisia vai continuar. E aí pergunta, qual o remédio para sair da hipocrisia? Novo nascimento. Se não tiver o novo nascimento, nós não temos chance de sair da vida hipócrita, que é a vida material. Só o novo nascimento que vai dar a vida espiritual. Então, a hipocrisia, não adianta delegar um grupo de pessoas que no plano horizontal são maravilhosas, são cultas, são honestas, são trabalhadores, mas se não tem o Espírito Santo. Ou não tem ouvidos ao Espírito Santo, ou não tem maturidade para ouvir o Espírito Santo. Então, o que aconteceu com essa pessoa? Ela não vai ter discernimentos corretos. Ela não vai articular, ela não vai conversar, ela não vai saber perguntar, ela não vai saber ter comunhão, ela não vai saber ter misericórdia e, portanto, não vai funcionar, né? Então, sem Espírito Santo, não vai dar certo. Não é dito verdade. Quando não é dito a verdade, e eu continuo dizendo, continuamos com hipocrisia. Nós queremos, eu comigo, cada dia ser menos hipócrita. E não adianta eu ver a hipocrisia do outro e não ver a minha. Adianta eu escutar o Espírito Santo que vai denunciar a minha hipocrisia, o meu erro, vai me dar consciência. Vai procurar comunhão com o que tem de Cristo no outro. Que nós, então, somos o corpo de Cristo aqui na Terra. E nesse desejo de ter Cristo cada vez mais fortalecido dentro de mim, Espírito Santo sendo cada vez mais audível para mim, 24 horas, saber o que Ele manda eu fazer, para onde Ele me guia, com isso eu posso falar a verdade e não me incomodar com o outro gostar ou não gostar, porque eu tenho a certeza do que eu falar é para o bem, é por amor ao outro. A quem não acreditar no trabalho cristão, essa frase, a quem não acreditar no trabalho cristão que nós realizamos, essa frase é porque algumas pessoas não entendem o trabalho que nós estamos fazendo, nós, pessoa, eu, engenheiro Mauro Lozano, não acreditam na Academia Dynamis, não acreditam no trabalho que a Dynamis faz, que é uma pregação, uma forma inusitada, junto com o trabalho, onde vai haver ganho de dinheiro, que nós estamos usando o nome de Cristo para realizar uma vontade material. Não. Isso é hipocrisia. Isso não é verdade. Cristo pede para todo mundo falar de Cristo. Para você que me julga que eu uso o nome de Cristo em vão, ou uso para o meu bem próprio material, pergunto, e você está obedecendo a Cristo? E ao trabalhar, você está falando de Deus? Está falando de Cristo? Você está testemunhando sua vida cristã? Quando você faz seus trabalhos de engenharia, seus trabalhos quaisquer de dia a dia, ora, se você está testemunhando, você está fazendo certo, porque eu estou testemunhando. Então, se eu estou testemunhando Cristo, eu tenho certeza da vida eterna. Eu tenho certeza que eu vou ganhar galardões que são muito mais do que carrões. Eu vou ganhar uma herança eterna, uma herança no reino de Deus, que é muito mais de ter muitos apartamentos e viagens. Então, senhores, nós temos que conversar, nós temos que nos entender com a base na palavra. Venha para a Academia Dynamis, vamos conviver,
Vamos trabalhar juntos, vamos dar glória a Deus, mas nos vamos fugir da vida espiritual. Pois o que eu estou vendo é que as pessoas fogem do que nós estamos trazendo com amor. Por quê? Porque, de repente, é o que eu falo, né? Cristo, já falei disso, sobre os objetivos materiais. Eu tenho certeza, a minha vida toda, ao falar, e agora eu falo muito mais de Cristo, estou gravando, estou pondo os vídeos, eu tenho me enriquecido agora nem tanto na questão material, porque Deus me deu muito mais do que eu preciso, né? Agora eu estou enriquecendo no amadurecimento espiritual, por isso que estou vindo a público e gravando e criando todo esse trabalho na internet, que é uma forma fácil em relação a anos anteriores de eu levar o meu testemunho e atingir o coração dos senhores com as minhas reflexões de vida espiritual, que é o objetivo dessa série. Então, a consequência de material, não sei que Deus quer que eu fique com mais dinheiro, com mais propriedade, eu não sei. Eu só sei dizer para o senhor o seguinte, que tudo que eu tenho é do reino de Deus e está para servir os seres humanos. E o nosso objetivo é o empreendedorismo geotécnico, ou seja, fomentar empresas. E é isso que nós queremos, né? Agora, venha conosco, vem trabalhar conosco. Saia desse momento de nos atacar. Não faça o que o inimigo está desejando que você faça. Não me ataque, porque ao me atacar, você está atacando Jesus Cristo. Não que eu seja Jesus Cristo, mas eu tenho Cristo em mim. E não estou falando nada que não caiba dentro da palavra de Deus. Venha falar conosco na nossa mentoria, aos sábados, ou a nossa live na quinta-feira com o pastor Adilson. Também quanto aos nossos sentimentos de vítimas. Sentimento de vítima. Senhores, eu vejo as pessoas tendo sentimento de vítima. Nós somos vítimas de nós. Por exemplo, quando eu deleguei, quem foi a vítima? Fui eu. Não foi essas pessoas. Não. A vítima é eu sou a vítima por não ouvir o Espírito Santo. Eu sou a vítima por não ter comunhão com a Trindade. Eu sou a vítima porque eu não tenho um processo de metanoia e eu não me transformo todo dia como Deus quer que eu me transforme em imagem e semelhança de Cristo. Eu sou vítima de mim. Eu sou vítima de não ter o novo nascimento. Eu sou vítima de não me transformar todo dia na imagem e semelhança de Cristo. Ninguém é vítima de ninguém nesse plano. Eu não vitimizo ninguém. E ninguém me vitimiza. Então, quando você coloca que, olha, eu perdi não sei o quê por causa tua, isso é coisa do inimigo. Se você perdeu tal coisa, é porque Deus permitiu que você perdesse tal coisa para você se transformar na imagem e semelhança do Filho dele. Não é o outro ser humano que causa mal. É você mesmo com você. Ninguém me causa mal, sou eu comigo mesmo. Pois o Filho de Deus é protegido do demônio, que dirá dos outros homens. Então, senhores, venha para as nossas atividades, vamos conversar, mas não desista, não fuja, porque é isso que o inimigo quer de você. Meu comportamento agressivo. As pessoas não falam do meu comportamento agressivo. Por que não falam? Eu me recordo agora que tenho mais discernimento espiritual, né? O quanto que eu sou agressivo. E cada dia eu sou menos agressivo. Porque Deus está fazendo em mim, Ele está forjando um homem, né, manso, cada dia mais manso, como é Jesus Cristo. Agora, mansidão não é ser bonzinho, não. Mansidão é o coração. Mansidão está ligado a ter Cristo em si. Não de ser bonzinho e fazer a vontade dos outros. Porque eu tenho que fazer a vontade de Deus, não a vontade dos outros, nem a minha vontade. É a vontade de Deus. E como assim é a vontade de Deus se eu não tenho Espírito Santo? Essas são as reflexões que a gente está colocando aí para todos os senhores.
eu errei, eu me transformei. Se eu não vejo o meu erro, eu não me transformo, eu não tenho arrependimento. Se eu não me arrependo, se eu não vejo o meu erro, eu vou ter remorso e vou me destruir, como Judas se destruiu. Eu sou agressivo, vejo o jeito de falar. E me lembro agora que muitas pessoas queridas, irmão, filho, mãe, viraram para mim em alguns momentos da vida e falaram: filho, meu irmão, pai, tudo o que você fala é correto, mas o jeito que você fala, sabe quem falava através dessas pessoas? Espírito Santo. Mas eu não ouvi. Agora eu tenho um amadurecimento. E quem me conhece sabe, dia a dia há uma transformação. E é aqui que eu vou registrar isso. Até a forma de falar deve ter um processo de mudança. Não sei. Porque eu não sei coisas que Deus tem de propósito para mim. O quanto que Ele quer me forjar e o como Ele vai me forjar e quando Ele vai me forjar. Mas eu sei que esse é o objetivo dele, através do Espírito Santo. E a referência é Jesus Cristo. Por isso que nós temos que conhecer a palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, na verdade fala de Jesus Cristo. De ponta a ponta fala de Jesus Cristo. É tudo Jesus Cristo. Então, a minha agressividade, olhe dentro de você. Porque a sua agressividade talvez seja Jesus Cristo. Mesmo sendo bonzinho, fala manso, não fazendo pergunta, não tendo comunhão, desistindo. Desistindo de quem? Se a nossa comunhão é em Cristo. Se você desiste de mim, você está desistindo de quem? Eu quero comunhão com Cristo que tem em você. Por isso que eu falo na academia, venha, vamos trabalhar, vamos fazer. Né? O empreendedor geotécnico está a cada metro quadrado desse planeta. Muito bom, senhores. Era isso que eu queria falar nessa série sobre série de reflexões da vida espiritual sobre arrependimento e remorso. E remorso aí saiu errado, hein? Desculpa aí meu erro de português, tá? Corrigi no slide e não corrigi nesse. Meu querido, venha para a Academia Dynamis, acompanhe aí, dê um like nos nossos vídeos, participe, contribua, não com dinheiro, contribua com a sua vida cristã, né? Que é isso que nós precisamos, uma vida cristã. Muito obrigado e até uma próxima. Venha conosco, vamos trabalhar juntos. Tchau.